ainda a CPI da Americanas. Não sei se a gente consegue ver ao vivo um pouco da CPI da Americanas, porque está acontecendo nesse momento a audiência lá em Brasília da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Americanas, e podemos, acho que, dar uma olhada. Eu peço para a nossa produção colocar na tela o vídeo, lembrando que hoje está prevista a audição do presidente da CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários, que foi requerida após vários parlamentares questionar a atuação da CVM no escândalo de fraude contábil que levou a um rombo nas contas da Americana superior a 20 bilhões de reais. Um rombo que poderia chegar a 40 ou mais de 40 bilhões de reais. A CVM é um órgão que deveria prezar para que a Bolsa atue de forma regular, sem nenhum tipo de alteração, tipo de ilegalidade, irregularidade na atuação das empresas, e os parlamentares que estão compondo esta comissão parlamentar de inquérito querem saber se e como a CVM operou e se ela fez de fato isso de forma correta. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá em Brasília, ao vivo, na CPI da Americanas. Do ano passado, né? Como eu falei, a Constituição de Provisão resultou na redução em 80 pontos percentuais, do lucro do período, tá? E em relação ao mercado de crédito, como eu expliquei há pouco, a gente teve uma retração no primeiro momento por conta da insegurança em relação à qualidade dos demais balanços do mercado. E isso foi sendo resolvido ao longo do mês de fevereiro e março. Perdão. E em relação a risco sistêmico, a gente fez vários testes e, no nosso ponto de vista, essa operação não representa risco sistêmico relevante para o sistema. Obrigado, espero ter respondido todas. Com a palavra, o deputado Luiz Lima. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Obrigado, presidente Agostinho. Obrigado pela presença dos senhores João Pedro e o senhor Gilneu. Presidente João Pedro, a primeira pergunta é para o senhor. No fato relevante do dia 11 de janeiro, foi criado um comitê independente para apurar os indícios de inconsistências contábeis. A CVM recebeu o relatório do comitê independente. Antes do comitê independente concluir seu trabalho, entregou uma parte dos documentos ainda em sigilo para os advogados do Conselho de Administração, que foram os que analisaram se teve ou não teve fraude e que são os responsáveis por essa fraude do fato relevante do dia 13 de junho. Foi entregue até um release, aqui um material informativo aos deputados e distribuído pela imprensa no mesmo dia da presença do senhor Leonardo Coelho Pereira, o senhor da empresa. Como a CVM avalia essa conduta do comitê independente? Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor Gilneu. Aliás, algumas perguntas, senhor Gilneu. No fato relevante de 11 de janeiro de 2023, o Banco Santander Brasil ocupou um papel especial na medida em que seu presidente de conselho de administração, o senhor Sérgio Rial, assinou o fato relevante e divulgou o fato relevante nos dias seguintes. O Banco Central do Brasil abriu investigações em relação ao Banco Santander Brasil por, entre outras irregularidades, autorizar o seu presidente de conselho a jogar um papel duplo em um assunto desta natureza. Então, eu queria saber como se admite, né, o senhor Sérgio Rial está fazendo esse jogo duplo. Em terceiro, o Banco Central do Brasil abriu investigações em relação ao Dr. Sérgio Rial como pessoa física, sendo representante do devedor e do credor simultaneamente. No fato relevante do dia 13 de junho, semana passada, terça-feira, a empresa Americanas formulou acusações muito graves contra os bancos e, no mesmo dia, o senhor Leonardo Coelho Pereira, CEO da empresa, reiterou tais acusações aqui nessa Câmara, aqui nessa comissão. Em relação a esse assunto, pergunta ao representante do Banco Central.
o Banco Central do Brasil abriu investigações por este fato relevante em relação aos bancos? É possível imaginar que os bancos contratariam empréstimos sem as devidas operações societárias? E se ficar comprovado que os bancos contrataram empréstimos sem a devida aprovação societária, qual seria ou qual será a sanção aplicável? Muito obrigado, presidente Agostinho. Com a palavra, o presidente João Pedro. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Bacelar. Não ficou acordado aqui nos blocos? Ficou acordado para que a gente fizesse em bloco dos autores. Eu expliquei isso aqui. Mas, se Vossas Excelências preferirem, eu acho que vai ficar muito tumultuado, deputado Bacelar. Nós temos vários oradores inscritos. Presidente, me permita apenas uma sugestão. Tarcísio, pode... Porque eu acho que as perguntas do relator, como elas têm um papel, inclusive, de informar diretamente o relator, elas podem ser feitas separadamente. Autores. E depois, se formos blocos de 3 deputados, por exemplo, isso ajuda. Eu não sei nem o número de inscritos. 7. Então fazemos 4 e depois 3, dá 2 blocos e resolve. Pra gente, 5h20, daqui a pouco a sessão abre. Dos 7 já falaram... São 8, melhor dizendo. Dos 8 já falaram 3. Eu consulto aos outros membros. 2 blocos. Eu acho, deputado Bacelar, falta muito pouco. Eu gostaria, presidente Agostinho, essas minhas perguntas foram muito diretas. Eu não gostaria que a gente deixasse de registrar as respostas tanto do presidente João... Eu prefiro que os convidados respondam individualmente, os membros dessa comissão. Com a palavra, o senhor João Pedro Barroso do Nascimento, para que Vossa Senhoria responda aos questionamentos do deputado Luiz Lima. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro ao deputado Luiz Lima, a quem eu agradeço pela pergunta, é importante que a gente faça alguns esclarecimentos aqui, né? Primeiro o seguinte, o comitê independente ou qualquer iniciativa voluntária por parte da companhia no sentido de apurar, investigar, é enxergado com bons olhos pela CVM, mas de maneira nenhuma se substitui aos trabalhos oficiais que são conduzidos pela autarquia. A gente sabe que o comitê independente vem conversando com as áreas técnicas da nossa autarquia. Em relação a esse relatório que o senhor mencionou, a gente não recebeu cópia deles e, à época, a nossa Superintendência de Relações com Empresas oficiou a eles e pediu que esse relatório fosse registrado no INET, que é o nosso sistema, o Empresas.net. Então, assim, de uma maneira bastante objetiva, a CVM, ela tem que se valer das contribuições que virão do comitê de auditoria, dos advogados da companhia, mas de maneira nenhuma a CVM pode adotar qualquer dessas conclusões como uma verdade absoluta ou uma entrega definitiva em relação aos trabalhos. E certamente a conduta de todos esses terceiros que estão auxiliando e contribuindo está sendo também analisada pela CVM, e eu agradeço pela pergunta formulada pelo senhor. Pergunto se foi atendida. Presidente João, foi sim. É porque o que causou muito espanto, no dia que o senhor Leonardo Coelho esteve aqui, o mesmo release que os deputados receberam, que a gente recebeu, foi noticiado pelos órgãos de imprensa. Então, você imputar de uma forma midiática, tamanha como foi, a culpa em determinadas pessoas, vindo informações do comitê independente, descredencia o nosso convidado que esteve aqui na terça-feira. Só isso que eu quis fazer essa menção, senhor, por favor. Vossa Excelência tem uma percepção muito adequada. Eu diria, inclusive, o seguinte, que a CVM jamais anteciparia conclusões, a CVM jamais nominaria pessoas. A gente tem feito esse trabalho com muito cuidado, mesmo já tendo, em alguns casos, elementos de autoria. A gente está tentando fazer esse trabalho de forma muito responsável, porque a gente acredita na importância do Estado democrático de direito, do contraditório, da ampla defesa, um dia de cada vez. Com a palavra, o senhor Gineu Francisco, por até 5 minutos. Obrigado.
Bom, tentando responder as questões do deputado Luiz Lima, em relação ao comportamento do Sérgio Rial, nós acompanhamos o caso e, até o momento das informações que nós temos, a gente não identificou nenhuma irregularidade no que se refere às normas do Banco Central. Tá? Em relação às acusações feitas pelo representante das Americanas em relação ao comportamento dos bancos, eu comentei isso na minha primeira fala, nós temos vários processos de fiscalização em andamento, onde diversas características desses processos das operações, da forma como elas foram executadas, da forma como elas foram documentadas, estão em análise. A nossa expectativa é que esses processos terminem no início do quarto trimestre desse ano, tá? E toda essa informação vai ser levada em consideração nesse trabalho. Por fim, os tipos de pena que eles estão sujeitos, existem processos administrativos, tanto contra a instituição, com os indivíduos envolvidos, desde que estatutários. Essas punições podem ser advertência, ou inabilitação, ou multa. Né? Além disso, existe a possibilidade da assinatura de termos de compromisso. Eu acho que passei tudo. A inabilitação é inabilitação desculpa, eu posso responder? Ao exercício dessa atividade dentro do sistema financeiro. É isso. Perdão. Desculpe interromper, que o Lei Costinho não sabe. Seguindo a ordem aqui, eu passo a palavra ao deputado João Carlos Barcelar para as suas interrogações. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos vendo aqui, doutor João Pedro, eu quero aqui parabenizar pela exposição de Vossa Excelência, brilhante aqui nas posições, inclusive a CVM extremamente qualificada e de credibilidade no país. Então não podemos deixar que a CVM seja manchada pela quadrilha que tentou saquear o Brasil já algumas vezes. Quero aqui saudar o doutor Galineu, aqui representante do Banco Central. E eu estava lendo aqui e vendo que essa forma customais aí da 3G já tinha sido feita algumas vezes. Foi feita na LL, quando vendida a LL, senhor relator, para a Rumo Logística, foi feita a due diligence e diagnosticou o mesmo modus operandi. A 3G Capital vendeu a LL para a Rumo há uns anos atrás, senhor presidente Agostinho, e o mesmo modo operando foi detectado na due diligence. Agora, nas Americanas, um rombo aí de mais de 50 bilhões, saqueando aí o consumidor, prejudicando os trabalhadores. E quem sabe esse mesmo modo operando não está sendo feito na Embev, que é a grande dúvida minha. Se a Embev não está sendo conduzida da mesma forma, preparada para ludibriar os pequenos acionistas, ludibriar os funcionários, em benefício dos acionistas. Eu vou algumas perguntas aqui para o Banco Central. Os auditores independentes possuem acesso a algum sistema do Bacen que permita ao auditor consultar qualquer transação que a empresa possua com a instituição financeira no Brasil? E a quem permitido o acesso à central de crédito do Banco Central e o que consta lá? Segunda pergunta. Existe alguma regulação do Banco Central sobre o conteúdo e a forma da carta de circularização que o banco deve responder aos auditores independentes? Agora, ao doutor João Pedro, aí da CVM. Deputado Bacelar, só um segundo. Eu quero comunicar ao plenário que, após a oitiva dos convidados, nós iremos deliberar diversos requerimentos que estão na pauta. Só para informar que eu estou percebendo o plenário esvaziando e quero deixar claro que iremos deliberar os requerimentos. A lei da SA define e compete ao Conselho de Administração fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informação sobre contratos celebrados, o envio de celebração e quaisquer outros atos.
manifestar sobre o relatório de administração e as contas da diretoria, escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Diante da responsabilidade prevista na lei, pode-se esperar que o Conselho de Administração de uma companhia aberta não tenha conhecimento do relatório de controles internos, que é emitido em todo o trabalho de auditoria pelo auditor independente? Quais as ações esperadas se esse relatório apresenta deficiência no controle interno? E uma segunda pergunta, doutor João Pedro. Eu vi aqui que teve, durante 6 meses, apurando os indícios, a CVM fez. E o seu Sérgio Rial, que ficou 10 dias na companhia, foi quem denunciou. Então a pergunta, quem divulga a fraude é o único indiciado? Então, se Vossa Excelência pudesse aqui responder aqui, eu agradeceria. Muito obrigado. O senhor João Pedro tem até 10 minutos para responder os questionamentos do deputado Bacelar. O deputado Bacelar dirigiu alguma pergunta, algum questionamento ao Gilneu. Vossa Excelência deseja ouvir primeiro o presidente? Tanto faz. Vamos seguir com o presidente João Pedro. Com a palavra. Senhor deputado, a legislação societária fala na existência de alguns órgãos sociais. Assembleia Geral, existência obrigatória. Diretoria, existência obrigatória. Conselho Fiscal, existência obrigatória, mas funcionamento permanente ou não, conforme venha a ser determinado. Conselho de Administração, funcionamento... Algum fato relevante divulgado. Proteínas e energia elétrica que foram, ou que haverá. Aconteceu hoje, terça-feira, na frente. Ilegalidade, irregularidade na atuação das empresas e os parlamentares que estão compondo esta comissão parlamentar de inquérito querem saber se e como a CVM operou e se ela fez de fato isso de forma correta. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá em Brasília ao vivo na CPI da Americanas. Do ano passado, né? Como eu falei, a Constituição de Provisão resultou na redução em 80 pontos percentuais, do lucro do período, tá? E em relação ao mercado de crédito, como eu expliquei há pouco, a gente teve uma retração no primeiro momento por conta da insegurança em relação à qualidade dos demais balanços do mercado, tá? E isso foi sendo resolvido ao longo do período do mês de fevereiro e março, perdão. E em relação a risco sistêmico, a gente fez vários testes e, no nosso ponto de vista, essa operação não representa risco sistêmico relevante para o sistema. Obrigado, espero ter respondido todas. Com a palavra, o deputado Luiz Lima. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Obrigado, presidente Agostinho. Obrigado pela presença dos senhores João Pedro e o senhor Gilneu. Presidente João Pedro, a primeira pergunta é para o senhor. No fato relevante do dia 11 de janeiro, foi criado um comitê independente para apurar os indícios de inconsistências contábeis. A CVM recebeu o relatório do comitê independente. Antes do comitê independente concluir seu trabalho, entregou uma parte dos documentos ainda em sigilo para os advogados do Conselho de Administração, que foram os que analisaram se teve ou não teve fraude e que são os responsáveis por essa fraude do fato relevante do dia 13 de junho. Foi entregue até um release, aqui um material informativo aos deputados e distribuído pela imprensa no mesmo dia da presença do senhor Leonardo Coelho Pereira, o senhor da empresa. Como a CVM avalia essa conduta do comitê independente? Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor Gilneu. Aliás, algumas perguntas, senhor Gilneu. No fato relevante de 11 de janeiro de 2023, o Banco Santander Brasil ocupou um papel especial na medida em que seu presidente de conselho de administração, o senhor Sérgio Rial, assinou o fato relevante e divulgou o fato relevante nos dias seguintes. O Banco Central do Brasil abriu investigações em relação ao Banco Santander Brasil por, entre outras irregularidades, autorizar o seu presidente de conselho a jogar um papel duplo em um assunto desta natureza. Então, eu queria saber como se admite, né, o senhor Sérgio Rial está fazendo esse jogo duplo.
Em terceiro, o Banco Central do Brasil abriu investigações em relação ao Dr. Sérgio Real como pessoa física, sendo representante do devedor e do credor simultaneamente. No fato relevante do dia 13 de junho, semana passada, terça-feira, a empresa Americanas formulou acusações muito graves contra os bancos e, no mesmo dia, o senhor Leonardo Coelho Pereira, CEO da empresa, reiterou tais acusações aqui nessa Câmara, aqui nessa comissão. Em relação a esse assunto, pergunta ao representante do Banco Central. O Banco Central do Brasil abriu investigações por este fato relevante em relação aos bancos? É possível imaginar que os bancos contratariam empréstimos sem as devidas operações societárias? E se ficar comprovado que os bancos contrataram empréstimos sem a devida aprovação societária, qual seria ou qual será a sanção aplicável? Muito obrigado, presidente Agostinho. Com a palavra, o presidente João Pedro. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Bacelar. Não ficou acordado aqui nos blocos? Ficou acordado para que a gente fizesse em bloco dos autores. Eu expliquei isso aqui. Mas, se vossas excelências preferirem, eu acho que vai ficar muito tumultuado, deputado Bacelar. Nós temos vários oradores inscritos. Presidente, me permita apenas uma sugestão. Tarcísio, pode... Porque eu acho que as perguntas do relator, como elas têm um papel, inclusive, de informar diretamente o relator, elas podem ser feitas separadamente. Autores. E depois, se formos blocos de 3 deputados, por exemplo, isso ajuda. Eu não sei nem o número de inscritos. 7. Então fazemos 4 e depois 3, dá 2 blocos e resolve. Pra gente, 5 e 20, daqui a pouco a sessão abre. Dos 7 já falaram... São 8, melhor dizendo. Dos 8 já falaram 3. Eu consulto aos outros membros. 2 blocos. Eu acho, deputado Bacelar, falta muito pouco. Eu gostaria, presidente Agostinho, essas minhas perguntas foram muito diretas. Eu não gostaria que a gente deixasse de registrar as respostas tanto do presidente João... Eu prefiro que os convidados respondam individualmente, os membros dessa comissão. Com a palavra, o senhor João Pedro Barroso do Nascimento, para que vossa senhoria responda aos questionamentos do deputado Luiz Lima. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro ao deputado Luiz Lima, a quem eu agradeço pela pergunta. É importante que a gente faça alguns esclarecimentos aqui, né? Primeiro o seguinte: o comitê independente ou qualquer iniciativa voluntária por parte da companhia no sentido de apurar, investigar, é enxergado com bons olhos pela CVM, mas de maneira nenhuma se substitui aos trabalhos oficiais que são conduzidos pela autarquia. A gente sabe que o comitê independente vem conversando com as áreas técnicas da nossa autarquia. Em relação a esse relatório que o senhor mencionou, a gente não recebeu cópia deles e, à época, a nossa Superintendência de Relações com Empresas oficiou a eles e pediu que esse relatório fosse registrado no INET, que é o nosso sistema, o Empresas.net. Então, assim, de uma maneira bastante objetiva, a CVM ela tem que se valer das contribuições que virão do comitê de auditoria, dos advogados da companhia, mas de maneira nenhuma a CVM pode adotar qualquer dessas conclusões como uma verdade absoluta ou uma entrega definitiva em relação aos trabalhos. E certamente a conduta de todos esses terceiros que estão auxiliando e contribuindo está sendo também analisada pela CVM, e eu agradeço pela pergunta formulada pelo senhor. Pergunto se foi atendida. Presidente João, foi sim. É porque o que causou muito espanto, no dia que o senhor Leonardo Coelho esteve aqui, o mesmo release que os deputados que a gente recebeu, foi noticiado pelos órgãos de imprensa. Então, você imputar de uma forma midiática, tamanha como foi, a culpa em determinadas pessoas, vindo informações do comitê independente, descredencia o nosso convidado que esteve aqui na terça-feira. Só isso que eu quis fazer essa menção, senhor, por favor. Vossa Excelência tem uma percepção muito adequada. Eu diria, inclusive, o seguinte, que
A CVM jamais anteciparia conclusões, a CVM jamais nominaria pessoas. A gente tem feito esse trabalho com muito cuidado, mesmo já tendo, em alguns casos, elementos de autoria. A gente está tentando fazer esse trabalho de forma muito responsável, porque a gente acredita na importância do Estado democrático de direito, do contraditório, da ampla defesa, um dia de cada vez. Com a palavra, o senhor Gineu Francisco, por até 5 minutos. Obrigado. Bom, tentando responder as questões do deputado Luiz Lima, em relação ao comportamento do Sérgio Rial, nós acompanhamos o caso e, até o momento das informações que nós temos, a gente não identificou nenhuma irregularidade no que se refere às normas do Banco Central. Tá? Em relação às acusações feitas pelo representante das Americanas em relação ao comportamento dos bancos, eu comentei isso na minha primeira fala. Nós temos vários processos de fiscalização em andamento, onde diversas características desses processos das operações, da forma como elas foram executadas, da forma como elas foram documentadas, estão em análise. A nossa expectativa é que esses processos terminem no início do quarto trimestre desse ano, tá? E toda essa informação vai ser levada em consideração nesse trabalho. Por fim, os tipos de pena que eles estão sujeitos, existem processos administrativos, tanto contra a instituição, com os indivíduos envolvidos, desde que estatutários. Essas punições podem ser advertência, ou inabilitação, ou multa. Né? Além disso, existe a possibilidade da assinatura de termos de compromisso. Eu acho que passei tudo. A inabilitação é inabilitação a? Desculpa, eu posso responder? Ao exercício dessa atividade dentro do sistema financeiro. É isso. Perdão. Desculpe interromper, o leigo aqui não sabe. Seguindo a ordem aqui, eu passo a palavra ao deputado João Carlos Barcelar para as suas interrogações. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos vendo aqui, doutor João Pedro, eu quero aqui parabenizar pela exposição de Vossa Excelência, brilhante aqui nas posições, inclusive a CVM extremamente qualificada e de credibilidade no país. Então não podemos deixar que a CVM seja manchada pela quadrilha que tentou saquear o Brasil já algumas vezes. Quero aqui saudar o doutor Galineu, aqui representante do Banco Central. E eu estava lendo aqui e vendo que essa forma customais aí da 3G já tinha sido feita algumas vezes. Foi feita na LL, quando vendida a LL, senhor relator, para a Rumo Logística, foi feita uma due diligence e diagnosticou o mesmo modus operandi. A 3G Capital vendeu a LL para a Rumo há uns anos atrás, senhor presidente Agostinho, e o mesmo modus operandi foi detectado na due diligence. Agora, nas Americanas, um rombo aí de mais de 50 bilhões, saqueando aí o consumidor, prejudicando os trabalhadores. E quem sabe esse mesmo modus operandi não está sendo feito na Embev, que é a grande dúvida minha. Se a Embev não está sendo conduzida da mesma forma, preparada para ludibriar os pequenos acionistas, ludibriar os funcionários, em benefício dos acionistas. Eu vou algumas perguntas aqui para o Banco Central. Os auditores independentes possuem acesso a algum sistema do Bacen que permita ao auditor consultar qualquer transação que a empresa possua com a instituição financeira no Brasil? E a quem permitido o acesso à central de crédito do Banco Central e o que consta lá? Segunda pergunta. Existe alguma regulação do Banco Central sobre o conteúdo e a forma da carta de circularização que o banco deve responder aos auditores independentes? Agora, ao doutor João Pedro aí da CVM. Deputado Bacelar, só um segundo.
Eu quero comunicar ao plenário que, após a oitiva dos convidados, nós iremos deliberar diversos requerimentos que estão na pauta. Só para informar que eu estou percebendo o plenário esvaziando e quero deixar claro que iremos deliberar os requerimentos. A lei da SA define e compete ao Conselho de Administração fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informação sobre contratos celebrados, o envio de celebração e quaisquer outros atos. Manifestar sobre o relatório de administração e as contas da diretoria, escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Diante da responsabilidade prevista na lei, pode-se esperar que o Conselho de Administração de uma companhia aberta não tenha conhecimento do relatório de controles internos, que é emitido em todo o trabalho de auditoria pelo auditor independente? Quais as ações esperadas se esse relatório apresenta deficiência no controle interno? E uma segunda pergunta, doutor João Pedro. Eu vi aqui que teve, durante 6 meses, apurando os indícios, a CVM fez. E o senhor Sérgio Rial, que ficou 10 dias na companhia, foi quem denunciou. Então a pergunta, quem divulga a fraude é o único indiciado? Então, se Vossa Excelência pudesse aqui responder aqui, eu agradeceria. Muito obrigado. O senhor João Pedro tem até 10 minutos para responder os questionamentos do deputado Bacelar. O deputado Bacelar dirigiu alguma pergunta, algum questionamento ao Gilneu. Vossa Excelência deseja ouvir primeiro o presidente? Tanto faz. Vamos seguir com o presidente João Pedro. Com a palavra. Senhor deputado, a legislação societária fala na existência de alguns órgãos sociais. Assembleia Geral, existência obrigatória. Diretoria, existência obrigatória. Conselho Fiscal, existência obrigatória, mas funcionamento permanente ou não, conforme venha a ser determinado. Conselho de Administração, obrigatório nas companhias abertas. E no caso dessa companhia aberta, que é integrante do novo mercado da B3, Comitê de Auditoria. O senhor faz a leitura de um trecho da legislação societária em que a gente fala das competências que a legislação prevê ao Conselho de Administração, e aqui estão claras: fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos, etc. Uma coisa que é importante é o seguinte aqui, é no mínimo de se esperar que o conselheiro de administração que bem desempenha as suas funções supervisiona, fiscaliza, monitora a atuação dos membros da diretoria. E ele pode fazer isso por um sem número de instrumentos, inclusive solicitando demonstrações financeiras. Vamos lembrar que as demonstrações financeiras que a diretoria prepara e que posteriormente são levadas à deliberação da Assembleia Geral, elas antes passam pelo Conselho de Administração. Então, o que é interessante a gente aqui ter em perspectiva é que, assim, vamos assumir que a gente está aqui diante de um caso em que a gente tem diferentes gradações de responsabilidade pelo rombo contábil. A gente pode reconhecer que os diretores serão mais responsáveis, mas não dá para falar que o Conselho de Administração não tem nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu. Eu quero ser cuidadoso e não nominar ninguém em específico, porque a gente está aqui diante de um caso que tem características de fraude. Uma fraude, como eu já antecipei, ela é concebida para falsear a percepção das pessoas em relação à realidade, enganar. Pode ser que nesse contexto, em algum momento, os conselhos de administração, os membros do conselho, tenham sido enganados. Mas a gente está falando de uma fraude que se perpetua há muitos anos, com muitos elementos, com muitas características. Todas as questões serão analisadas de maneira responsável dentro dos elementos de autoria e materialidade, mas o senhor é bastante assertivo ao trazer inclusive a previsão da lei que aponta a competência do Conselho de Administração para bem desempenhar a sua função, o seu poder-função de supervisionar a orientação geral dos negócios de uma companhia que tem um Conselho de Administração, é de competência do Conselho. O senhor tem um bom ponto. A sua segunda pergunta fala que a gente está trabalhando na CVM há 6 meses
para apurar os elementos de autoria e materialidade, verificar os indícios no contexto desses 20 processos. E o senhor traz uma frase de que, em relação a um dos processos administrativos sancionadores, a CVM já foi capaz de fato, ter o processo administrativo sancionador. E essa fala me dá a oportunidade de trazer aqui alguns esclarecimentos. Primeiro é o seguinte: existem diferentes graus de complexidade na apuração dos elementos de autoria e materialidade, na individualização das condutas, na instrução processual, na comprovação. Em relação ao caso em específico que o senhor mencionou, esse é um caso que já foi instaurado o processo administrativo sancionador, que tem 2 acusados e que, comparativamente aos outros processos em curso, a simplicidade para a identificação dos elementos de autoria e materialidade permitiu que esse processo fosse instaurado como um processo administrativo sancionador primeiro. Mas tenha certeza que a CVM não vai parar exclusivamente em relação a essa pessoa. E essa pessoa, ela não está sendo punida de maneira nenhuma, ela não está sendo de maneira nenhuma processada porque ela identificou ou porque ela comunicou a fraude. Na realidade, ela está sendo comunicada, o processo dela não guarda relação nenhuma com a fraude em si. O processo tem uma relação específica com a maneira como foi realizada uma teleconferência e a maneira como foram divulgados para alguns agentes de mercado em específico algumas informações que não haviam sido divulgadas anteriormente em fato relevante. Então a gente está falando aqui de informação privilegiada, a gente está falando num manuseio inadequado de uma informação que ainda não havia sido transformada em pública. Agora, tenham certeza de que no contexto dos elementos de gravidade para um caso com essa complexidade, esse processo administrativo sancionador é provavelmente um dos menos graves. Os processos mais graves, naturalmente, envolvem uma instrução processual mais longa. Quanto mais grave é a imputação, mais relevante é o standard da prova. A CPI das Americanas, só para a gente fazer um resumo das coisas mais importantes que foram faladas até o momento, onde o presidente da Comissão de Valores Mobiliários da CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, está sendo interrogado agora na CPI. Ele abriu a possibilidade, inclusive, de delações premiadas a agentes econômicos que estejam envolvidos no caso de fraude da Americanas. Nascimento disse que é um momento de cuidado e responsabilidade nas investigações, mas que há indícios de manipulação informacional e crime contra o mercado de capitais. Segundo ele, disse que quer encorajar todos os agentes econômicos que tenham participado das irregularidades no caso Americanas, a fazerem colaborações com a CVM, porque certamente os senhores serão identificados. Acusa ele realizando autodenúncias e contribuindo com delações premiadas, sugere então o presidente da CVM. Pois é, né, Isa? E o João Pedro Nascimento, ele disse que a fraude na Americanas é grave e disse que, de fato, os membros do conselho conselho de administração da Americanas, ou seja, os principais acionistas da empresa, tinham vários instrumentos para verificar a eventualidade, né, de fraudes como essa, para verificar a regularidade das contas da gigante varejista. Então,